Vocês nunca ouviram mesmo? Eu já ouvi o pastor Nelson pregar uma vez esse assunto, e nem tenho a gravação. Então foi uma vez e nem me lembro de muita coisa que disse. Porque eu tenho alguma coisa sobre isso. E é da maneira que Deus me deu. É desse jeito. Então vamos tomar nossas Bíblias. Para que estão comigo. Como podem ver, isso não é assunto de eu trazer num dia. E eu estava a reclamar que não podia fazer isso hoje, porque ainda estava a desenhar. Tenho possivelmente 13 páginas de citações. E ainda falta 13 páginas. Não é para todos, esse mundo. Não é. Então vamos tomar nossas Bíblias, isso é Efésios capítulo 4. Vou procurar ser o sintético possível para que todos me compreendam. Até a irmã Rosa. Vou fazer o melhor do que eu puder. Para que nada te passe por alto. Ou te passar, vais entender com o tempo. Mas os mais simples, poder pegar. Se prepara pelos cintos. Esse barco é turbulento, mas é bom. Vai gostar. Irmão Davi, estamos? Ok. Segura aí a onda. Diz assim a santa palavra do Senhor, Efésios capítulo 4. Vamos começar do verso 7 até o 14. Não está bonito. Não, vamos até o 16. Podemos? Ok. Disse, vamos começar onde? 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Deus. Já está bonito. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se vocês prestarem bem atenção, o Efésios 4 tem o 12, diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é um ponto, para a obra do ministério, que é um outro ponto, para a edificação do corpo de Cristo, é um ponto, até que todos chegamos à unidade da fé, é um ponto, ao conhecimento do Filho de Deus, outro ponto, a estatura do varão, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda a todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, e pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Palavra do Senhor. Podem tomar vossos assentos. Para os velhos da mensagem da obra, eu acho que o desenho é suficiente para eles entenderem toda a minha. Já preguei no desenho. A ilustração já é pregação. É claro que não está, né? Da forma que tem que estar, tem que ter um slider, um projetor, fazer bonito, mas acho que está legítimo.
legível, compreensível, né? Até alguns que estão um pouco distantes. Dá para ler, né? Tem que fazer assim a miúdos para poder chegar um bocado para uma visão. Dá para ver, né? Igor nos álbuns, né? Nos álbuns, né? Se os álbuns então já está eficiente a partir dali. Carol está de óculos, consegue ver, Carol? Dá para ver, para ler? Os óculos é a distância. Qual dos dois? A dificuldade. Nossa irmã casar, sim senhor. Isso é bom. Mamãe Magui, consegue ver? Nos óculos? Então assim a pergunta é certa. Dá para ler um bocadinho. Ok? Tem umas provas tão muito pequenas. Quem quiser deixar passar uma foto ou que lá, ou me procura num lugar que é difícil de encontrar. E ali estaremos. Então estamos a tratar sobre Efésios 4, que teremos diversos assuntos. Efésios 4, as 4 unções, os 4 evangelhos, tudo isso, os guardiões, isso tudo dentro deste assunto. Tudo também porque um coopera e concorda com o outro. Cada ministrante ou cada evangelho representa uma unção, representa um poder, representa uma força, representa uma graça, representa alguma coisa no Senhor, tá? Então é assunto que viemos tratar aqui hoje. É bom tratar assunto do gênero. Tem leão em casa. Isso é bonito. Então estamos a falar de Efésios capítulo 4, que é o nosso cenário de hoje. Vou começar assim, ler, né? A primeira, que é importante. Isso está no Apocalipse, livro de símbolo. Numa tradução pode encontrar no 54, na outra 58. Prepara mesmo com anotações. Seu pastor, quando ele está na plataforma, ministrando a palavra de Deus, ele é o anjo de Deus para a igreja. Mensageiro para a igreja. Portanto, um pastor nunca deve deixar essa palavra, mas permanecer reto com a palavra, porque ele está limitando o lugar do pastor. Deu para entender? Esse homem ainda está tipo, não está entendendo. Deixa eu pegar algo que é preciso. Obedeça a voz do anjo. Parágrafo 12. Sabemos que Paulo tinha o Espírito Santo. Você crê nisso? Bem, quando ele ficou 14 dias e noites sobre o mar, sem nenhuma lua ou estrelas, e estava tudo escuro, ele desceu para a popa para orar, e voltou e disse aos homens: tende bom ânimo, pois o anjo de Deus, do qual sou servo, veio a mim ontem à noite e disse: não temas, Paulo, não é isto certo? Não o Espírito Santo. O anjo de Deus vem, um anjo de Deus enviado por Deus. Então João, o revelador, o livro todo de Apocalipse, quando foi escrito, ele disse: eu enviei o meu anjo. Jesus enviou. E João se prostou para adorar o anjo, mas o anjo disse: fique de pé, adore a Deus. Vem, um verdadeiro anjo de Deus não tolera ser adorado. E ele disse que ele era dos profetas. E eram os seus companheiros que haviam sido enviados para revelar estas coisas. Portanto, 6 angelicais são ministros ordenados por Deus. Portanto, 6 angelicais são ministros ordenados por Deus para virem até a terra e testemunharem
de Deus. E eles operam através de seres mortais. Exatamente como eles fizeram através de Daniel e lá atrás, através das eras. E eu creio isso de todo o meu coração. Amém. Seres angelicais são ministros ordenados por Deus. Estamos a falar de Efésios 4. Amém. Um assunto que hoje, para o mundo da mensagem, é um pouco polêmico. Porque já temos ramos, o Efésios 4 tem que ser uma coisa de um jeito ali. Estamos? Amém. Ok. Mas espero que com essa visão ajude alguns a se posicionarem já em meio a essas situações. Vamos lá, depois vamos ir no nosso ponto, onde está o nosso livro. Deixa eu ler agora, e você está contando, é melhor. Diz assim o santo profeta de Deus. Podemos? Essa mensagem é a maior batalha, ou a maior batalha jamais pelejada. 162. Ele unge seus servos com o seu espírito, e ele lhes envia anjos. E as pessoas às vezes zombam disso. Anjos, permita-me abrir em algo aqui com vocês. Só por um minuto. Vamos abrir aqui em Hebreus. Só por um minuto. Hebreus capítulo 4. Capítulo 4, vemos? Quer dizer, capítulo 1 de Hebreus. E vamos abrir o verso 14. Não são porventura todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E qual dos anjos disse: assenta-te à minha destra? Reticência aí, ponto de interrogação. Todos os anjos de Deus. Agora, aqui a Bíblia responde e nos diz que Deus envia anjos. Glória! O que são eles? Espíritos ministradores. Glória! Espíritos ministradores enviados. Onde? Da parte de Deus. Para fazer o quê? Ministrar a sua palavra. Amém. Não cabe a eles ministrar alguma teologia de algum grupo denominacional. Se é um espírito ministrador que acarreta é da parte de Deus, então não vai falar que é dos homens. Estamos? Ok. Mas ministrar a sua palavra, é isso. Espíritos ministradores enviados. Vou pular até o 65. Já vi isso tantas vezes. Quando se vê o Espírito de Deus cair em um lugar, e esse lugar fica sobre a unção. Se este grupinho aqui, esta manhã, pudesse então só pegar esta mente aqui, tirar toda dúvida da frente, como você ainda pode duvidar? Quando vê os mortos e os mortos ressuscitados, os coxos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, o anjo do Senhor, até sua foto pendurada na parede, deixou a ciência perplexa por toda parte. O que ele fez? Permanece firme com a palavra. Amém. Isso corta todo demônio. Sim, corta. O que é isso? Os espíritos ministradores enviados da presença de Deus para ungir os que falam a palavra, que permanecem com a palavra. Amém. Tem que prestar atenção nessas coisas. Não é só pelo fato. Eu li a primeira citação, Apocalipse, livro de símbolos. Quando está na plataforma pregando a palavra. E se for a palavra, porque se não tiver a pregar a palavra, não é anjo do Senhor. Amém. Se o que está a ser transmitido não for a palavra, não e não pode ser anjo do Senhor. É quando ele está com a palavra, estiver a ministrar a palavra. E o Espírito Ministrador é para essa finalidade, para trazer a palavra para o povo. Amém. E a palavra é Cristo. Cristo é o poder da transformação para o crente. E assim diz, para ungir os que pregam ou os que falam a palavra, que permanecem com a palavra. O Espírito Ministrador estará ali para essa finalidade, para aqueles que permanecem com a palavra, para poderem falar a palavra. Eles vão ungir esses homens. Continuando. E ele confirma a palavra com sinais que seguem. Traz Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. A mensagem da graça. 192. Mas então, há 5 ofícios. Primeiro, apóstolos,
pastores são ofícios ordenados por Deus. Amém? Os homens seguram neles. Vê? Eles não. Você não pode desejá-los. Não ore por eles. Eles são dados soberanamente. Você é nascido. Amém? Efésios capítulo 4 é o livro escrito por apóstolo São Paulo. Amém? E esse relato, ele apresenta Jesus depois da sua ascensão, que diz que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Nós já sabemos, através da mensagem de William Branham, que o cativo era o local onde estavam os santos da sexta dimensão. Amém? O cativeiro, melhor dizendo, os cativos eram os santos. A Bíblia diz que levou o cativo e o cativeiro, porque em um tempo, isso não é ensino sobre dimensões, em um tempo, os santos estavam presos sobre possíveis entradas do mundo infernal. Ou de que jeito? Vou fazer um símbolo assim para uma melhor compreensão. Nós vivemos em 3 dimensões, certíssimo? Amém. Matéria, luz e tempo. Obrigadão. A matéria, luz e tempo são as dimensões que predominam o ser humano. Amém. E tem a 4ª dimensão, que é a dimensão das ondas. O que está fazendo com que a minha voz soe através da coluna, do microfone, assim por diante. Estamos? E para além da 4ª, tem a 5ª dimensão. Tá? Que é a dimensão infernal. E agora, a dimensão infernal e a dimensão dos santos tinha um L. Amém? Que fez ser paraíso. Tinha algo que fazia, que dava acesso, um portal que permitisse com que as hostes da maldade pudessem ter acesso à sexta dimensão. Amém? Isso acontece no livro de Samuel, quando Saul vai encontrar aquela mulher adivinha. Amém? A mulher vai buscar conversar com um santo do Senhor, e ainda assim uma profeta. Lhe tira do seu descanso que estava na sexta dimensão. Mas por estar ligado com a 5ª, toda a hoste que podia ter acesso a isso tinha como pegar esses homens ainda ter contato com eles. Amém? Por isso vocês veem na conversa do rico, e ainda ele fala no inferno, ainda consegue pronunciar palavras para Abraão. Estão comigo? Estão comigo? Ele pronunciando palavras de Abraão é porque onde ele estava podia conseguir ter acesso a visibilidades de outro, da outra dimensão dele. Conseguimos entender? E quando a Bíblia diz levou o cativo e o cativeiro, é todo o pessoal que estava aqui, que eram os cativos, e o cativeiro, ele separa, promove agora uma distância. Isso é a graça da morte da cruz de Jesus. Amém? A morte da cruz sempre trouxe divisão e separação. E uma das graças maior é que nos tirou da garra do acesso do inimigo, para não poder nos incomodar. Amém? Por isso a primeira coisa quando Jesus morre, não para de ministrar no mundo visível dos seres humanos e passa a ministrar no mundo espiritual. Amém? Isso aí vamos encontrar no livro de Judas. Aleluia? Estão comigo? Jesus não parou de ministrar só no lado físico. Ele deu a continuidade do ministério dele, mas numa forma de espírito. Porque era impossível alguém pegar a chave da morte e a chave do inferno, que é espiritual, se não tivesse uma viagem no lugar onde tinha essa chave. Amém? Você entende? Jesus, quando descende, sai, depois da sua ressurreição, ele tem dado todo o poder. Amém? Ele tinha toda a chave da morte e do inferno, toda a posse. Mas antes de ter essa posse, Jesus tinha que descer as partes mais baixas da terra. Amém? Então, quando ele desce as partes mais baixas da terra, ele faz essa divisão completa. Ele tira os santos e lhes coloca o cativo e o cativeiro, coloca uma divisão plena. Já não há liberdade nenhuma
para nenhum poder espiritual da maldade ter acesso hoje à sexta dimensão. Hoje, não há endemoniado nenhum, bruxo nenhum que pode ter acesso à palavra como santo de Deus. Amém? Essa permissão acabou depois da morte da cruz, depois de Jesus possuir todas as chaves que ele tinha que ter. E sabemos que a única chave que Jesus não tinha era a chave da vida eterna. Amém? Porque ele aí oferece. Amém? Estamos comigo? Ok? Jesus ofereceu a chave da vida eterna. Deu a raça humana. Ele disse: Pai, eu só preciso de alguns poderes a mais. Só preciso de algumas coisas a mais. Mas vida eterna fica na responsabilidade de Efésios 4. Amém? A vida eterna, a chave da vida eterna, ele diz: vou colocar na responsabilidade do Efésios 4. Vocês são o mecanismo de céu para a raça humana. E Paulo nos ajuda assim. Posso? Posso pregar? Posso mesmo? Vamos pregar. Estamos aqui para isso. Diz assim o São Paulo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Certo? E essa citação tem uma sequência. Depois de estar em Cristo reconciliado consigo o mundo, veio uma parte abaixo. Pois em nós as palavras da reconciliação. O Cristo reconciliou. O que Cristo fez? Trouxe a salvação. Trouxe a reconciliação do povo a Deus. Mas o Cristo, e a sua saída, promove um outro grupo a fazer esse trabalho. Amém? Para trazer a reconciliação. Ele coloca as palavras da reconciliação em nós. Quando eu falo em nós, estou a falar de Efésios 4. Está comigo? Está andando comigo? Deixa-me subir. Isso não vamos acabar, isso não vamos falar hoje. Ainda vamos falar de outras coisas. Amém? Então, quando ele fez essa divisão, então leva cativo e o cativeiro. Uma boa separação. Mas não podia só ficar assim. Porque no Velho Testamento, Deus tem uma forma de agir com o povo. Aleluia. E ele estava trazendo uma nova dispensação e uma nova era, uma nova ordem. Então tem que ter também um novo legislador e uma nova igreja. Amém? No Velho Testamento tinha o profeta e o sacerdote. Ainda tinham os levitas. Certo? E o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Amém? O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. O profeta podia vir de qualquer lugar. O profeta é a palavra de Deus. Mas o sacerdote vinha estritamente da tribo de Levi. Por isso os levitas eram os homens que podiam guardar e selar as coisas do templo. Amém? Era trabalho deles, a ocupação deles com o templo. Aleluia. E no Novo Testamento, essas peculiaridades não desaparecem. Só tomam uma outra forma e um outro nome. Amém? Só tomam uma outra forma e novos nomes. Mas as ordens permanecem da mesma forma. Se vocês olharem, o Timóteo diz o Paulo que o dom saiu da sua avó. Loiro. Dom por hereditariedade. Mas como um dom de administração vai sair de uma mulher? Amém? A Bíblia diz que veio da avó Loide. Certo? Por que veio da avó Loide? Porque a avó Loide acarretava uma unção, uma atmosfera e uma linhagem do altar. Amém? A avó Loide era uma mulher que tinha uma linhagem do altar, que tinha uma linhagem do templo. E por ter uma linhagem do templo, você pega espíritos hereditários. Os espíritos hereditários não são para maldade. Hereditariedade também para certas bondades. Uma herança é algo hereditário. Entendeu? Não olha só no lado negativo. Tá? A avó Loide é que
Estamos a entender? Então o Espírito saiu de uma linhagem. Aquela linhagem tinha aquela unção, aquele Espírito ministrador que estava lá. Mas como aquela mulher não podia exercer aquele ofício, podia conservar até aparecer o vaso para exercer, mas quem do templo era ele. Amém. Estamos a entender? A equipe altar, o sacerdócio, o levita, era uma equipe. Era um país, era uma equipe, era um grupo. E nesse grupo não era só levita, não era só homem. Também tinha levitas e mulheres. Amém. Não é por falta da execução de uma tarefa que lhe impedia dela ser levita. Ela era levita onde ela estava. Certo? Amém. E se talvez que fosse da outra tribo, mantesse, esse um tal fez, com uma levita, poderia, com probabilidade, trazer um filho ministro. Amém. Eu só estou trazendo as probabilidades por causa da Flores. Pegando o Velho Testamento e o Novo. Porque no Velho não tem uma clareza sobre o que aconteceu no Novo Testamento. Certo? Mas o Timóteo veio da avó dele. Aleluia. Talvez o marido da avó não tinha. Amém. Entendam isso. Veio da avó. Nós é mulher. Não é o avô do Timóteo. É a avó do Timóteo. Certo? E o dom ainda passou do avô mesmo. Possivelmente o pai não tem ou o avô não tem. Amém. Mas o Espírito ministrador ainda se encaixou no corpo que podia exercer esse trabalho. Por isso diz o Branham, na pessoa que lembra da raça, é nascido. Amém. Amém. Não é algo que você tem. O Branham diz em outra mensagem que os 9 dons você pode pedir. Todos os 9 imagens que ali existem. Mas os dons de Efésios 4 não se pede, se nasce com ele. Amém. Provas para a Bíblia. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, pede a Deus que ele dá liberalmente. Certo isso? Sabedoria é um dom dos 9? Sabedoria é um dom dos 9 dons? É. Então se você pedir, vai ter. Então é um dom que você pode pedir, sim ou não? Ok. E o Branham é alguém que mais nos incita a ter um dos dons, chamado dom de discernimento. O que o Branham mais nos impulsa nas suas ministrações é que tenhamos discernimento. Amém. E discernimento é um dom, sim ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Ok. E sendo um dom, ele impulsiona as pessoas a irem em busca, porque é possível você receber isso. Amém. Bíblia é mais para poder te ajudar. A Bíblia fala dos talentos, certo isso? Amém. Os que tinham X de talento, trabalharam e Deus lhe deu mais talento. Para quem estava comigo na mensagem, quando falávamos de dons e outras coisas de cura, eu li uma citação que o Branham me diz: quando você trabalha para Deus com o dom que Deus te deu e trabalha perfeitamente, Deus pode te dar mais dom ou talentos. Amém. Você pode aderir talentos que não fazia parte da tua essência de nascimento. Amém. E isso faz parte do teu kit. Você pode pedir o dom que você desejar nos 9. Amém. Se você pedir bem, com uma finalidade boa, falaram na administração passada, motivos e objetivos corretos que andam na vontade de Deus, Deus vai te dar. Amém. Pode não te dar uma porção que daria uma certa classe, mas vai ter. Amém. Estamos entendendo? A porção pode ser diferente, mas ter, você terá. Amém. Porque você pode pedir essas coisas. Mas o ministério, você não pode pedir. Você nasce com ele. Amém. Eles falaram em Jeremias capítulo 1, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te vi. Amém. E as nações eu te dei como profeta. Amém. Moisés, antes dele nascer, o Moisés nem sabia, mas
Mas na presença de Deus, sabemos pelos ensinos de Abraão, antes de acontecer uma coisa na terra, primeiro ela acontece no céu. Amém? E no céu, o Moisés, ele é profeta. Mas ele não estava na terra ainda. A mão forte da promessa de Deus já era Moisés. Amém? Deus disse que ia libertar Moisés, já estava em forma de palavras a ser expressada na terra. O Deus estava clamando Moisés enquanto ele exercia as profecias na vida das pessoas. Ele clamou da vida de Moisés, o espírito ministrador de Moisés descer. Mão forte vou libertar. Era Deus clamando o poder na vida de Moisés. Aleluia. Era Deus delinear a vida de Moisés, o ministério de Moisés. Moisés estava a descrever na linha do tempo, através das profecias divinas. Amém. Isso é o dom, não a pessoa que nasceu no corpo de Joquebede. Amém. O dom em Moisés estava a ser trabalhado antes de um dia ter uma Joquebede e um Arão. Antes do próprio pai dele nascer, mas o Moisés já estava a ser preparado na terra. Todos que estavam a passar na terra já estavam cientes que um dia o espírito ministrador com essas verdades estará na terra. A preocupação era saber qual era o corpo. Mas o espírito ministrador estava a rondar nos ouvidos dos crentes. Amém? Deus estava a avisar que ia lançar o espírito estava a rondar a terra, se prepare. Ele está ali a visitar, mas não tem corpo ainda apropriado. Porque uma palavra expressada é o poder de Deus. Então estava a ser liberado por intermédio da profecia. Tem que encontrar lugar adequado para o cumprimento da mesma. Amém? Então é assim que acontece com o dom de Deus. Amém? Talvez um vão falar, não fui como Moisés. Moisés teve uma mãe que lhe contou muita coisa. Talvez as nossas mães não são Joquebede que aprenderam Deus há muito tempo. Nossas mães cresceram como algumas mundanas e nossos pais assim sucessivamente. Mas eu posso te afirmar que você também nasce sobre uma voz profética do Senhor. Ninguém nasce numa casa. Amém? Por isso o Brahma pegou 1 em 1 milhão. Não é um acaso o teu nascimento. Achas que é fácil? E se colocamos na sessão, qual foi a sessão? Missão especial. É isso. Você não é um acaso. Você é uma previsão do Senhor. Amém. Deus te viu. E para nossa informação mais longa, vamos dizer assim, para não dizer a mensagem a base, ou a base fundamental da fé, ou a posição do crente de Cristo, parágrafo 9 em diante. Que o que afastou Moisés, Adão, da vida perfeita com o Senhor, é porque ele perdeu o companheirismo, a amizade e o relacionamento com Deus, ou com o Pai, certo? Isso fez com que fechasse os canais. Amém? Isso obstruiu os canais para todos poderem compreender a essência da vida deles, quem eles são por essência. Conseguimos entender isso? O bloqueio que o homem meteu. Amém? Esse bloqueio se chama um nome, corpo. Certo? A mensagem crendo em Deus, Brana diz que o corpo é pecado. O corpo é prisão, é pecado. Então bloqueia a maneira da essência do que Deus lhe deu. Como ele bloqueia? Nós temos que voltar a ter algo que nós somos antes de vir aqui. Porque antes de vir tivemos uma conversa com o Senhor, tudo que íamos fazer, conforme íamos viver, conforme tudo ia se realizar. Certo? E nós aceitamos o contrato na boa. Deus especificamente deu tua tarefa. Deu teu trabalho, tua missão, te identificou, você é o fulano e eu sei que não é para isso. Amém? E esse poder, quando você vai se aproximar da palavra, você começa a ouvir esse chamado, a clamar nos teus ouvidos. Aleluia. Então o pecado fecha, bloqueia. E o homem tem que voltar a pegar o que o Adão perdeu para poder entender que o Adão entendeu o som do nascimento dele. Amém. O Adão nasce e entregaram a missão já. E Jesus, por não nascer do corpo de pecado, ele é alguém que sabia de onde veio, onde está e para onde vai.
Amém? Ele podia dizer: vim de Deus e volto para Deus. Você quando fizer essa pergunta, se perguntar, não. Mas o Senhor nos ajudou, perguntou no homem chamado Jó, o mais sábio no tempo: aonde estavas tu? Amém? Então, o Senhor sabia que antes do Jó estar na terra, ele estava no lugar. Certo? E o que a pergunta que o Senhor deu a Jó, e Jó não conseguiu responder. Hoje você é mais sábio que Jó. Você pode responder essa pergunta para o Senhor por intermédio da mensagem de Abraão. Amém? O que Jó não conseguiu, eu vou falar, eu estava no nome do Pai. Eu era coeterno com o Senhor. Eu sou a parte de Deus. E Ele precisa de mim para poder estar completo. Eu sou o que Ele almejou tanto na face da terra. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. O que Ele não podia responder, você tem resposta para poder dar hoje. Então estávamos em outro lugar. E naquele lugar tínhamos todas as nossas responsabilidades. E todas as nossas visões apuradas das coisas que nós somos aqui na terra. O corpo prega e fecha. Mas você tem como abrir isso de todas as formas hoje. Branham nos ensina limpando os canais da alma. O limpar os canais da alma vai te fazer ter acesso à tua verdadeira essência, à tua originalidade. O que você esqueceu, não perdeste, esqueceste. A diferença de perder e esquecer: você não perdeu porque Deus está com você. Você só esqueceu por causa do corpo. Aqui nós falamos desse corpo e nos encontramos com uma doença chamada amnésia espiritual. Amém? E temos que nos encontrar com um doutor para nos fazer uma análise, nos examinar e poder nos revelar a nossa essência. E nada melhor do que o doutorado da palavra. O doutorado da palavra é a luz que abre portas para a compreensão de tudo que o ser humano precisa saber. Amém? E dali dessa presciência de Deus vem os dons ou os anjos ministradores para cada ministro. Amém? Ele nasce com esse poder. Ele nasce com essa função. Ele sozinho é o filho da mãe dele, mas é um dom de Deus para o povo. Amém? Ele é filho da mãe dele, é filho da mãe dele. Nossa, estranho. Pronto. É filho da mãe dele. Entendi a planta por causa disso. Preciso do. Ei, vou falar como? Do jeito que vocês entenderam, na boa, sem pecados. Amém? Preciso só do limpa-rosto. Hoje a introdução, só para entendermos isso. E Jesus disse: subiu ao céu, levou para dentro do cativeiro. E ele levando, deu dons aos homens. E dons. E esses dons, ele repartiu aos homens, não ao homem. Amém? Dons aos homens. Não é ao, não está singular, é plural. Deu dons aos homens. Vou falar de um termo assim mais bruto. Deu dom nos homens. Amém? O Senhor subiu, deu dom nos homens. E esse dom que Ele deu nos homens é com uma finalidade. Uma não. Para várias finalidades. Agora sim. Certo? Essa é a forma correta que eu quero dizer. Várias finalidades. Amém? Se Ele deu dons, é para operação. Amém? Deus não dá um dom a alguém para poder deixar na cadeia. Amém? O homem dos talentos de que um guardou, não usou, lhe chamaram servo infiel. E na cima não, mau. Amém? Pessoa que guarda, reserva, retém dom e não coloca a operação, não quer trabalhar,
Então, se Deus deu dons e dons para ministração, é para operação, é para execução, não é para bancos. Amém? Não é para uma fachada de vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não. Respeito todo tipo de crença. E eu trazer a palavra, mas os exageros não. Não aceito isso. Dom é para ser usado. Como pode? Vamos aceitar a operação do dom de língua na igreja? Vamos aceitar a operação do discernimento na igreja? Vamos aceitar outras operações na igreja? Mas os dons de Efésios não. Como é que o Efésios morre para fazer viver os novos? Amém? Sabe o que dá vida nos novos? É o Efésios. Amém? Os novos não têm vida sem o Efésios 4. Não há vida nos novos sem os 5. Aleluia. Os 5 é que promovem a vida para os novos. Amen. Aleluia. Certo. Deixa eu pegar o que o cada um diz. Isso é bom, vamos a terminar. Temos muito o que dizer. O nome de Jesus. Apóstolos, profetas, mestres, 191. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É disto que o corpo consiste. Naquele corpo local, há 9 dons espirituais. Corpo local é a igreja. Tá? E corpo local, não é corpo de Cristo. Preste atenção. Há muita diferença entre falar corpo local e o corpo de Cristo. Corpo local é Zoe, fé perfeita e outras igrejas, assim por diante. Corpo de Cristo é todos os Zoe, fé perfeita, adventista, batista que estão em Cristo. Amém? Ok, brigadão. E diz assim: naquele corpo local há 9 dons espirituais. Aqui meu Deus. Aqui tem alguém que fala em língua. Tem alguém que interpreta. Só que não precisa, nós passamos na frente, nós sobre uma língua aqui já para falar. Já. Por aquela moça ali, então, ia fazer parte com a identidade dele. Ia manifestar o que ele tem por dentro. Até pessoa já fala em língua, está ciente? Ok. É aqui como não gostamos desses poderes em ação, lhe mortificamos, tipo pecado. Porque mulher mortificar o pecado, nós mortificamos dons, mortificamos talento. E gostamos de. Pronto. A Bíblia agora tem razão, gostamos de enterrar talento e eficácia para ressuscitar outras coisas. É complicado. Mas deixa-me ler o branco. Um deles é sabedoria, conhecimento fora divina, falar em língua, interpretação de língua. Todos esses dons diferentes estão no corpo local. E esses apóstolos, pastores, ensinadores e evangelistas estão todos aqui para estarem certos. Olha, pode ser os 9 dons precisam ser vivificados ou nutridos, sustentados pelos 5 ministérios. Amém? Diz assim. Estão todos aqui para estarem certos de que nestes dons essas coisas estão operando bem. Talvez a importância dele é para ele vigiar, observar, ensinar para com que essas coisas operem bem. E nós já vimos que sem isso, como é que essa desordem acontece? Você não vê Coríntios? A igreja da desordem. É que eles tinham na cabeça dele que a igreja não precisa de ensinador, porque a Bíblia disse que o Espírito Santo, quando vier, vos ensinará todas as coisas. Se o corintiano está assim, esqueceram que o Senhor também disse, Efésios 4, tem ensinador. Depois vamos falar dele nessas funções
não traz restrições. Deixa eu meter vírgula aqui. Vamos ler. Então, operando bem, se eles encontram que algo falso se levantou, quem encontra que algo falso se levantou é Efésios. É importante isso. É importante ter esses atalaios. Rapidamente eles condenam isso, porque não está de acordo com as Escrituras. Nós estamos a falar de Efésios 4 e da palavra, tá? Não estamos falando do que não vive a palavra, não prega a palavra, não. Estamos a falar de Efésios 4 do Deus, que ele levou cativo dentro de dons dos homens. Ele não vai falar que os outros podem aumentar, tá? Porque o dom é um dom, quem usa depende da tua disponibilidade. Amém? Diga assim, Bruno. A mensagem Perseverança de 1962. Do jeito que eu daí, claro, eu não vou ler tudo que está aqui, mas você vai acompanhar. Depois de eu terminar, depois da terceira sessão, ou qual? Estamos? Diz assim: a igreja em linha com a palavra, porque apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista, ofício da igreja, enviados de Deus, homens inspirados para conservar a igreja em ordem. Amen. E preste atenção, a conservação da igreja em ordem, os dons de funcionamento correto, não é um dom, não é um ministério operando, são os 5 operando. E temos muito déficit de crescimento, muito déficit de estrutura, posicionamento. É porque nós só queremos metade, nós temos muitos gostos, Amen. muitas preferências. Amen. Existem coisas que não é tua preferência, é o teu bem. Amen. Tá a ver? Não posso, não devo, quero. Tá a ver essas 3 coisas. Tem coisas que você não deve, mas você pode. Tá? Certo. Você não quer, mas você deve. Tá a ver? Você não gosta, mas está obrigado. Tá? Entende isso? Isso faz parte do teu crescimento, senão não vai ter. Nós temos muitos crescimentos com muleta e muitas compreensões com muleta. Quando falo com muleta, é compreensões deficientes. Não tem uma compreensão lúcida, é clara. Banaliza o que não devia, critica o que não devia, fala do que não devia. Isso é só por causa de nós não juntar. Tá? É mesmo por causa disso. Um puxa mais brasa na sardinha dele, outro puxa mais brasa na sardinha dele. E todo mundo é sardinha dele, que acende mais, que está mais torrada. Tá? Mas a coisa com Deus não funciona assim. Amém? Estamos lá. Temos que ler. Homens inspirados para conservar a igreja é ordem. Agora, o que é isso? Dons do Espírito na igreja. Para conservar a igreja. Falou o quê? Se Deus é conosco, onde estão os milagres? Diz assim: 108. Se Deus é conosco, onde estão os milagres? Como pode ser ele o mesmo ontem, hoje e para sempre, e a cura divina já ter ido? Como pode o poder? Como pode? A Bíblia coloca em ordem, primeiro apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores, para uma vindicação de que o evangelho ainda vive. Estão a ver? A vida do evangelho, a vindicação da vida, depende de Efésios. Amen. É isso Amen. que está lembrando. Amen. Amen. Tá, vou ler. Se Deus é conosco, onde estão os milagres? Diz assim, Bruno. A Bíblia coloca em ordem primeiro os apóstolos, os profetas. Não, deixa a Bíblia mesmo do princípio. Está melhor. Como pode ser ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, ou para sempre? E a cura divina já ter ido. Como pode o poder? Como pode?
Então essa coisa aqui não pode. Amen. Tá? Amen. Se Jesus Cristo é mesmo, se existe Efésios, Jesus Cristo tem que ser mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que na nossa consciência, desse jeito, matamos algumas coisas. Para uma vindicação de que o Evangelho ainda vive, Deus os envia exatamente entre nós e nós viramos as costas. Deus não falha, seu povo é que tem falhado. Tá? Estamos a falar da importância. Tá? É necessário. Diz assim, o Brano na mensagem, Jesus Cristo é o meu monte hoje e para sempre, pregado em 62, tem muitas mensagens dessa, tem que apontar data. Jesus Cristo é o meu monte hoje, eternamente tem boi, tem tipo 8 ou 9 pregadas com esse tema. Esse é dia 18 do mês 7, 1962. Diz assim, 201. Agora, o que isso acontece aqui? Agora, um dom. Agora a Bíblia diz, para esses irmãos ministros, a Bíblia diz, Deus estabeleceu dentro da igreja 5 dons diferentes. Será que é mesmo isso? Será que é mesmo isso? É pergunta do Brano. Amém. Agora, há 9 dons dentro da igreja, simplesmente num e no outro, mas 5 dons ministerial, apóstolo, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Será que é mesmo isso? Eu ainda estou me perguntando se tem com certeza. 5 dons espirituais. Agora, estes dons são para o aperfeiçoamento da igreja, para guardar a igreja em ordem, pastores, evangelistas e etc. Agora, não importa como esses homens aqui são dotados a pregar, você tem que crer também no que eles pregam. Amen. Caso não, então isso não fará algum bem. Ele simplesmente poderia pregar continuamente. Vocês jamais seriam salvos. Vocês morreriam exatamente no palco da igreja. Vocês estariam perdidos. Amen. Isso é sobre Efésios 4. Amen. É isso mesmo. Estamos sentados ali mesmo. Você tem que crer naquilo que eles estão dizendo. Bem, não importa o que Deus faria aqui no canal do Dom Profético. Você tem que crer neles também. Tá? Amém. Ele é para aperfeiçoar. É para guardar, é para meter a igreja em ordem, é para limpar. E para isso acontecer, precisa da tua crença neles. Para a salvação. Tem muita coisa, deixa eu alongar, o tempo já me vai. Isso é perseverança. Diz assim, 244. Agora, eu quero criar uma igreja entrando naquela perfeição. Eu também creio. Aquele ministério da perfeição. Amém. O Brano chama Efésios 4 ministério da perfeição. Pega aí perseverança. 244. Repeat. Está comigo? Ok. Aquele ministério da perfeição, onde os ofícios, onde os apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para o aperfeiçoamento da igreja, aqueles pastores, mestres, etc., estarão assim com a palavra, a ponto que a coisa inteira operará diretamente até a vinda do Senhor. Amém. A ponto que a coisa inteira, essa coisa inteira é a igreja, operará até a vinda do Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio nisso, diz o Brano. Amen. E eu creio que nós estamos nos aproximando daquele tempo. E eu creio que é isso. Vamos lá. Diz o Brano. Perguntas e respostas número 2. Pregado em 64. Dia 23 do mês de agosto. Importância de Efésios 4. Tá? Há 5 ofícios eleitos de Deus. Porque Deus estabeleceu dentro da igreja. Após o profeta mestre. Deus fez isso. O homem tem diáconos, etc.
e tudo mais. Mas está igual aqui. Porém, Deus estabeleceu dentro da igreja para aperfeiçoar a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Você não consegue dividir isso. Tá? E o que nós fazemos é dividir. Pastor André. E quando dividimos, nós não temos perfeição para a igreja. Só o doutor pregando não há perfeição para você. Amen. Só o evangelista pregando não há perfeição para você. Só o profeta pregando não há perfeição para você. Só o apóstolo pregando não há perfeição para você. Só o pastor não há perfeição para você. Nós estamos orgulhosos. Amen. Nós sentimos profeta da era. Amen. Amen. Nós conseguimos dar tudo no povo. Tenho que dizer tudo de Júlio. Mentira do diabo. Não é possível isso. Certo? Todos nós temos uma parte. Por isso vamos entender. Quando nós entender bem sobre as funções, vamos entender que temos uma parte que completa uma parte. Nem todos fazem o mesmo trabalho. Amen. Certo? Cada um tem uma zona específica onde deve encaixar. E nós queremos dividir. A igreja tem que dividir. Certo? O ministério aqui nos olhos não entra. Porque não é dos nossos. Mas ele tem um ministério de edificação para a igreja. A edificação não depende do pastor, depende de Deus. Amém? É o Senhor Jesus que subiu ao alto da organização para o aperfeiçoamento da igreja dele, não é da igreja do pastor André. Amém? Olha, então a igreja do pastor André, vamos entender. Se a igreja do pastor André entendemos, mas a igreja do Senhor Jesus, o pastor André tem que estar ciente que essas coisas que ele precisa ter cooperação. Porque ele não nascerá sozinho. Ele nascerá Amen. gêmeo quintuplo. Amém. E nasceram cinco. Então eles nasceram da mesma vez, na mesma hora. Pum, nascimento dos cinco. Só que um é o primeiro, como sempre. Mas todos são gêmeos. Amen. Amém. E em todos os gêmeos tem uma parte que completa o corpo. Como nós estamos orgulhosos, pastor André, não queremos completar o corpo. Por isso temos corpos fantasmas que falam à toa, culpa. Desce para aqui, para pronto. Às vezes você entende mesmo boa de coisa. Às vezes mesmo você entende boa de coisa. Tem lá umas razões que não são todas as razões, porque isso nem sempre sai também. Certo. Amém. E não podemos dividir isso. Mas nós sabemos fazer dividir. Gostamos muito da divisão. Nicolaitismo é nossa força. É nosso poder. Dividir para conquistar. Nós pregamos contra esse espírito. Mas depois por mal, nós se unimos com ele. Nós sabemos dominar espírito. Podemos lhe usar a nosso favor no espírito. O espírito que nós pregamos contra, nós sabemos onde ele encontrar. Tá? E é nós vamos lá buscar, porque queremos usar como uma finalidade. Dividir para conquistar. A igreja não cresce não progride. É por causa dessas divisões. Por isso aprendi nos sonhos. Só tem que ter todos os cinco. Ei, tipo tempo. Vamos ver depois quando começamos a desagarrar. Tá? Nós dividimos isso. Nunca cometem um erro desse. Se você se encontrar um evangelista, nunca permita ele ficar numa igreja há mais de 3 anos. 3 anos até exagero. 6 meses. 3 anos é exagero. Nunca lhe deixa ser teu pastor, lhe aconselha de acordo com a palavra. Se você sabe que ele tem um caráter evangelístico, lhe aconselha. Pastor, varia sempre. Senão a igreja vai reduzir. Não é que você é um mau pregador, um mau pastor. É que as pessoas são sedentas de alguma parte que lhe faz falta. E depois vai culpar das ovelhas. Nem tudo é culpa das ovelhas, não. Só que não sabemos distinguir ou discernir. Nós estamos dando muita coisa, agora já não tem. Ou não sabe o livro, debater pessoa que não
E eu vi toda hora, pior ainda. Da raiva, depois quando eu vi o irmão do Espírito vai falar que tem demônio. Não, nós é que temos às vezes o demônio, nós é que liberamos o demônio. Porque amamos a nossa divisão. É isso, meu irmão, é verdade. Nós é que liberamos essas coisas. E depois queremos culpar o de diabo. Por isso, quando ele está pregando, é o anjo de Deus. Se está sobre a unção e de acordo com a palavra. Tá? Se não tiver dentro desse kit, esquece isso. É um demôniozinho em um tempinho aqui também. Mas vamos glorificar de pé. Por isso estamos sendo quebrados e nos ensinou assim. Não, tem demônios aqui. Quando fala o demônio, não que a pessoa é. O demônio que ele vestiu naquele momento. Tá? Eu posso ter pregar um sermão bem demoniado. É verdade, ele não pensa que isso não pode acontecer, pode. O que o diabo sempre vai fazer é procurar me ungir com o espírito errado para trazer algo que não é edificação para o povo. Os profetas de Baal com Micaías não eram profetas, não estavam acostumados a canalizar Deus, não sabiam de tudo como é que opera Deus, a vida do Espírito sobre eles. Sabiam, mas quando foram enganados, alguém disse que agora estava enganado. Ele perguntou, ele também se inquietou: aonde passou o Espírito de Deus que não veio ter comigo? Ele ficou admirado, não pode. Eu estou acostumado, isso não pode acontecer. E não tem um Micaías para poder me falar. E nós profetizamos de mentira nas pessoas. Quando falam profetizar é pregar. Amém? Usar citação não é estar certo de Deus. Usar a Bíblia não é você estar falando o que a Bíblia disse. Amém? Já ensinamos como poder vencer. É você falar certo, no tiro certo. Amém? Deixa eu ler o branco. Estamos a terminar a nossa sessão por hoje. É isso, vamos ajudar a entender essa diferença. Vocês terão doutores depois dos pastores. Eles ensinam depois disso. Eles explicam. Não é assim que a igreja vive. Não é assim que a igreja avança. Vocês males só não me falar por nossa culpa mesmo. Só um pouquinho de orgulho a mais. O tempo da colheita. Diz assim. O tempo da colheita 44. Legal? 74. 1964. Isso é bom, isso é bom. Eles um do outro. Amém? Começa aí. Somos diferentes. Deixa eu ver. Eu observei nesta manhã, meus irmãos, missionários, evangelistas, pastores aqui em pé. Talvez 100 ou mais deles. Poxa, a audiência do Bravo aumentando é grande. A casa tem quanto? 3, 4, 5, tinha 100 ou mais. Ali tinha quantas pessoas? Muita gente. 100 ou mais deles, aqui de pé. Estavam atrás ou ao redor. Como vocês veem, grandes cruzados. Cada um deles é mais qualificado para colocar aqui e falar do que só. Não é? Com os outros era bem humilde. E eu poderia fazer isso. Tem assuntos que o André Périto, eu não tenho domínio de entrar naquele lugar. Tem assuntos que de Júlia Périto, eu não tenho domínio de entrar naquele lugar. Só fazer algo daquilo será superficial. Não será uma coisa profunda. E algo sólido tem que ser uma coisa profunda. Tá? Tudo que é superficial é temporário, é uma areia movediça, porque é superficial. E nós gostamos de coisas superficiais, mas condenamos coisas postiças. Também temos postiços ministeriais. Coisa superficial sobre nós. Não tem fundamentos, não tem base. Então queremos se esforçar, é bom. Vai lá, frente. Mas isso não é fundo. Não tem buraco aí.
Ali tapa, quem passar no caminho tapa. Só ia passar, a perna dele tapa. Mas o chamado para tal, se um passar ele vai entrar, deixa que entrar nas profundezas dele. Isso que a igreja precisa. Tem pessoas que me levam nas profundezas da Bíblia. De acordo com o seu dom, com o seu talento, com o seu ministério. Amém? Deixa, somos diferentes. Seu branco. Deus faz isso. Ele mesmo. Não podemos fazer o cabelo preto ou branco. Nem mesmo podemos adicionar uma coisa em nossa estatura através de suposições. Deus, na sua infinita graça, através da eleição e sua presença, coloca as coisas em ordem. E cada roda funciona corretamente. Não, eu li algo errado. Pulei. Não dá para acompanhar. Se fosse um outro ministério, já está avançando ali. E você não acompanha lá. Amém. E a mão que passando, aí mesmo. Eu já sentei várias vezes. E me pularam boa parte. Estou a falar a verdade. E tiraram bem mais o sentido do sentido. Falaram mesmo à toa, porque ele na leitura atropelou. Você só atropelar um pouco. Mata todo. Eu tenho aqui num dia de semana. Atropelei algo. Pela graça das pessoas me tomou mais rápido. Disse atropelei. Eu mudei tudo. Toda a minha introdução mudei. Por causa de uma data. Só uma data me trouxe uma visão de algo diferente do que era a verdadeira. Estava bem na boa, com boa unção. Com boa unção, com boa força, com a minha casa toda. Na boa, estilo aberto de caixa. Mas depois de 5 minutos de abrir a introdução, Deus revela, mostra não, a data certa é essa. Como pode? Como é que eu vi isso? Mas no original da minha visão viu certo, mas eu contei errado. E eu contando errado, vim falar errado também. O bom que trocar isso eu não visse, se não me revelasse aqui em cima. Eu estava aqui, sabe, troquei mesmo assim a administração completa. Tive que inverter. Imagina aí que se passou eu errado que estava comigo. E eu retive na boa. Provando só palavra 60. Cristãos firmes, posicionados, firmes, podem entender o que é errado. É errado mesmo. Certo. E não é brincadeira, é verdade. Deixa eu ler. Que eu havia passado. Deixa eu voltar. Não me falando nada disso. Diz o branco. Cada um deles é mais qualificado, né? Do que eu para colocar aqui e falar. Do que eu sou. Vocês estavam acompanhando, fizeram pular. Estou certo disso, mas vejam. Cada um de nós. Um não pode tomar o lugar do outro. Amen. Estão entendendo? Não pode. Não é possível. Um não pode tomar a mensagem do outro. Também não é possível. Amen. Vem? Nós temos nossas maneiras diferentes. Amen. A questão não é falar do mesmo tema. Podemos falar do mesmo tema. Amen. A questão é as nossas maneiras diferentes. Eu não acredito que eu vou numa convenção, numa pregação de um tema, eu vou falar no seu que dizer. Não. Todo mundo pode pregar. Amen. O não ter o que dizer é você não saber quem você é. Amém. Certo. Porque se o tema for, vou dizer assim, né? Nossa tática popular, da minha vibe, não brinca. Só vê que muitos que viram não são da minha vibe. Sei que eu vou desinternar aqui. Tá? Porque é assunto que é da minha vibe. E eu sei que muita gente vai fazer, tem que ter muitos dos meus aqui. E tem locais que o assunto é para uma visão. E colocam outros lá. Por isso é que tem gerado os fracassos. Colocamos
Pessoas erradas no lugar certo. O lugar é certo para uma função. Então tem que enviar a pessoa certa. Colocar uma pessoa errada, então não gera o resultado do certo. Tá? É uma pessoa errada no lugar certo. Falarem de um fogo ali de evangelização numa campanha, não me chame. Tá? Colocam lá alguém que faça melhor. Seu negócio é superficial. E quando você é superficial não vai ajudar. Evangelizar bem para evangelizar mesmo. Certo, certo. Aí na Bangladesh, Brana me diz: tentamos fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Para ver a minha área, prego com alegria. Está vendo? É o meu espírito, ele se alegra, é feliz com isso. Fica bem, ele sente bem, ele sente, poxa, está aí no penal, é gol. Tá? Diz assim o Brana. Parágrafo 237. Tá? E se der um a fazer assim nessa sequência, é descreve, só pode ser. Tá? Diz assim: tentando fazer o serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. 237. Pregado em 65. E vocês, pastores, nunca deviam dizer ao profeta o que fazer. Ou vocês, evangelistas, dizer a um pastor. Você pega isso tudo vice-versa. Tá? Se colocam no vice e no inversa. É isso que acontece. Nos injeta a maneira de improvisar, de levar coisa. Talvez colocar uma atividade com uma visão e colocar uma pessoa errada naquele local, ele dizer o que fazer. Amém? Colocar a pessoa errada no lugar certo é você lhe dizer que você tem que fazer isso. E ele não sabe. Não pode. Não é. Estamos a entender? As tantas confusões que temos. É mesmo por causa dessas coisas. Gostamos? Veja, cada um tem seu próprio ofício. Se está perfeitamente identificado. Se está, né? Não está perfeitamente identificado. E é por quê? É porque ensinaram que mensagem da hora é evangelização. Não, mensagem da hora não, deixa-me ser claro. O ministério apostólico é de evangelização. Então todo mundo sai com uma garra, que às vezes não é. Certo. Se não tem pentecostal, as coisas falam em língua, a maior das coisas é língua. É porque é o espírito que predomina lá. Se você é adventista, é saber cantar. Mesmo que você não quer, não sabe, mesmo que você é água. Tá? Se você é metodista, e aí gostar muito de música, tira o vídeo e aí gostar. Ias amar música, fazer aquele espaço, mesmo que você não soubesse, não seriam os profissionais de lá, mas você amar música. Tá? Se você na TJ, amanhã não um dia, você vai ser doutora. Vai ser ensinadora, todo mundo me ensina, vamos. É nós, todo mundo ali é ensinador. É embora. Aí não tem pastor, não tem evangelista, todos ali só ensinam. Por isso as pessoas dos graus mais difíceis de você convencer tem J. Sabe por quê? Tem ensinadores. Eles estão bem alicerçados. Também não tem fogo dos pentecostais. Mas de alicerce tem, porque a base que eles puxam é ensino. Tem que ser bom. Senão até o assistente já está bem convencido. Talvez minha preocupação é ter o TJ. Eu não me preocupo se ele vai vir na igreja e meter a semente em ponto final. Eu sou tipo TJ. Se ele vem na igreja ou não, mas
aqui já fala muito de algumas bases e tal, então tem bases. E outros são invadistas. Senão do resto podem passar por cima rápido. E bonito, passa rápido. Qualquer pancada. Pentecostal é que não tem mesmo muita. Pentecostal não sei mesmo. É tipo católica às vezes. Só tem mesmo de fogo, de chama, sabe que Deus opera. Ele mesmo só ele sabe que Deus opera. Ele mesmo acredita, ele é crente, ele é bom nisso, ele é muito crente, tem muita fé. Você e na Pentecostal, dois não vão operar. Vão te falar que você tem dom, eles sabem notar isso. Eles aqui são bons. Você tem um chamado de Deus. Tem um chamado de Deus na tua vida. E é verdade. Só que você te dói por você aceitar isso dos pentecostais, toda ajuda já. Da próxima vez que ele te falar é porque ele acarreta mesmo essas coisas. O mundo dele se fala bem disso. Tá? E nós não. Ele fala, vai, mandar, vamos, direto, William, agora a tela é nossa. Agora é nossa. Sim. Então, nos mandaram assim, desse jeito. Então só estamos cientes que todo mundo aqui é brum. E quem não faz isso? Ei. Tem que se arrumar a casa. Eu olhava do mãe. Eu estava no táxi, a caminho do serviço. Então, táxi, na rádio, meu pai não estava ouvindo rádio. Passou um trecho do Michael Jackson. Um dos evangelistas me ligou. E eu não atendi naquele momento, eu estava no banco de frente. Ele disse, estás a curtir um som do Michael Jackson? Eu disse, não. Aqui no carro, eu estou a caminho do trabalho. Senão já tem muita escritura aqui. Eu disse, não vale a pena. Já tem muita escritura aqui para te cozinhar. E toda essa escritura eles têm. Ele tem. Depois ficamos a conversar por muito tempo. Comecei a apresentar umas coisas bem fundas. Olha, essas coisas que você devia ter escritura para bater. Tens? Não. Lhe falei mais de umas coisas. Tens? Não, é dessas coisas que devia se preocupar. Deve ser mais preocupante do que o som do Michael Jackson para ouvir. Ele estava, a visão dele é olhar nisso. Tá? Vamos chegar lá bem mesmo. Quando chegamos lá, deixa-me terminar o que tem que terminar por hoje. Isso é bom. Isso é bom. Principalmente sobre um catar. E a mensagem? A começar agora. Então vai ter poucos músicos. Mesmo de fogo, que é o nosso músico que canta bem. São voz. Mas quem? Pastor Danda. Só voz. É complicado. Agora que está a visão mais ampla. Está no pesado do carro. TT Macabe. Que já respiram do chão. Tá sabendo? Mas se não, meu irmão, até na música é muita pancada. Toda mulher que passa. É assim. Até na música é evangelização pesada. Tá? É a visão que nos trouxeram. Estamos a entender? E se nós mudar um pouquinho o paradigma das coisas, podemos ter uma igreja diferente e ter todas as coisas a operar perfeitamente. Porque isso é que Deus quer. Não que sejamos limitados ou nos limitados. Tá? É que as coisas operam mesmo na perfeição. Se você tem lá um bicho para alguma coisa, não você está vendo ninguém fazer. Mas você será uma porta para os outros. Sim. E depois todo mundo vai vir atrás. Mas respeita o nosso músico. Porque não vai pensar que está a cantar e encantar. Aqueles pais só cantavam. Até manhã, boa letra, mas só cantavam. Mas esse grupo de agora cantam e encantam mesmo. Eles sofrem mesmo, dá gosto, dá prazer. Mesmo com o boi de ruído, que está com o boi do Sivão, com o boi de ruído, que vamos só na igreja. Também que eles tinham muito.
a visão de levar a música. Esse grupo não. Até a música dele corroído é bonita. Você gosta. Não tem diferença. Então. Veja, cada um tem seu ofício. Se está perfeitamente identificado. E aqui que nós não queremos se identificar. Ninguém tem bilhete de identidade nos seus ofícios. Quem você é? Estrangeiro. Não sei. Ilegal. Vou esperar com o tempo. Crente dá muito tempo. Ilegal. Não tem identificação. Aqui não tem cartório, não tem identificação. Nós temos isso sim. As pessoas é que não querem ir se registrar. Não querem ir na identificação. Não querem meter o dedo para serem acusados que eles são. Você é fulano, filho de fulano. Os teus avós são fulano. Tá? Temos que ter identidade, temos que ter. Ninguém acarreta crachadas espirituais. Não tem cargos espirituais. Ele é tudo espiritualmente. É tudo e é nada. Ele é quem? Não sei. Talvez. Pode ser. Eu penso que o Banco Branco diz uma palavra de Efésios 4 que uma pessoa não pode ter dois ministérios. Amen. Vamos trazer a escritura para a próxima sessão. Brando. Porque nós começamos a se defender. Acho que tem um pouco aqui, um pouco aqui. Eu sou pastor e doutor. Eu sou profeta e X. Eu tenho 3 coisas. Você não tem nada. É monstro isso. Você é monstro. Nós lemos que temos um anjo ministrador. Certo. Não lemos que tem 3. Não. Nós lemos, esses são cabeças principais. São pivô, conforme nos pregou o Tony. Tá? Só temos um anjo, é um. Para cada, é um. Não é 3. O que ele acarreta não é o que eu acarreto. Se eu acarreta o meu, ou idêntico, quando fala, não, esse aqui é dos meus. Identificação. Tá? Nossa identidade. Então também no nosso bilhete, tem lá, termina com o nome. Conforme da minha casa, Maria de Castro, termina com de Castro. Onde termina com Diogo. Identidade, tem lá a identidade do ofício. Tá lá, pá, no fim da linha. Eu vou olhar o crachá. Ok, ele é o fulano de tal. Ele é. Mas como nós nem usamos, porque não sabemos, uns já não usam porque são profissionais. Uns não usam porque não sabem. Se ele se meter amanhã depois vai se confundir. Vai trocar. Se ele meter outro, amanhã depois vai se confundir. Acho que ele precisaria olhar mais no que a Bíblia diz acerca disso. Deixa olhar o branco, o que diz? Deixa terminar. Vestido toda a armadura de Deus. Foi embora. Ele mesmo, na foto. Deixa, que Fred quer que está aqui?
Alguma coisa. Mas é importante guardar coisas da vida. Sim. Tá entendendo? Vestes internas guarda a vida. Desenrola, pai. Desenrola. Sim ou não? Desenrola. Sim ou não? É! As vestes internas são as tapas que guardam. Certo. A origem da vida. É mistério. Bruno! Você nunca ouviu assim, mas já ouviste isso? Já ouviste essa citação várias vezes. Segura! Ei, Bruno, uma vestimenta interna, um apóstolo, um profeta, um vidente. Preveja, antes que Satanás chegue a isso, já disse. O que é isso? Deus vestiu. Deus não vestiu. Deus se vestiu em sua igreja. Tá? Deus queria estar com roupa. Vocês são as partes do terno do nosso amado pastor André e o triplo, mesmo em dia. Tá bonito. Fiquem aqui para um exemplo. Tá bonito, meu. Levanta. É bonito, fica sério. Sim, senhor. O fato da conservadora. Não tem problema. É o fato da conservadora. Tá? Para Jesus, a igreja, no seu todo, esse aqui, tá vendo? O que é visível com em dia, esse aqui todo, assim, paus. Mas é claro, quando ele não viu só isso. Tá? A igreja, o povo, é o triplo em dia do pastor André. Mas tem algo lá que são roupas interiores. Amém. Assim vocês entendem bem? Olha só. Que não é da visibilidade de todo mundo. Certo? É reservado para eles e umas pessoas específicas. Tá? Não é para qualquer um. E é claro, quem sabe identificar melhor a investimenta de Deus é a noiva. Amém? Quem sabe enxergar? Não. Essa é a roupa interior dele. É a noiva. É a esposa. Muita gente consegue enxergar essa roupa exterior. A igreja no seu todo, que os tribulacionistas não conseguem enxergar. Mesmo os salvos de boleia conseguem ver essa roupa. E se encontra ali, esse tipo daquele pastor. Mas a vestimenta interna não é para todos. Não é para qualquer um, velho. É para a noiva. A esposa é a única, depois dele, que pode ver vestimentas internas. Isso está a te dizer. Quem enxerga a importância das vestimentas internas é a noiva. Bem aplicado. E sabemos que o ser humano não pode andar assim. Certo. Não é bom. Desempenha a tua função. A igreja não pode andar assim. Queremos andar assim por quê? O que se passa? O que está a ver? Queremos só inventar coisa, né? Queremos só mesmo inventar. Só mesmo para estar bonito. Não é possível isso. Até os sacerdotes tinham calções internos. Certo. Tá vendo? Tinha roupas internas. Tem que ter. Tá entendendo? E é necessário. A esposa sabe da importância disso. A esposa conhece a importância dos Efésios. Os Efésios para a esposa é algo de muito valor. É ali que protege a vida.
Amen. Tá? Que ele vai se sentir confortável. Amém? Se alguém não tiver coma interna, é claro que ele vai andar um pouquinho desconfortável. Não fica muito bom. Não é comum isso. Tá? O melhor é ter uma veste interna. E o Deus sabe disso. E o Branham por isso vai falar disso. Deixa eu me lembrar. Desempenha a tua função, meu pai. Então, vestimenta interna, não pode ser. Ali. Deus se vestiu em sua igreja. Esse se vestiu é todos vocês. É essa roupa de fora. Mas a roupa interna é os Efésios. Então vamos falar de Efésios 4. Quando você vê aqueles cargos, pastores, mestres, evangelistas, o que é isso? É uma vestimenta de Deus. A presença de Deus, o Espírito de Deus. Sozinho. É presença de Deus. Só o dom em si já é presença divina. Então vocês estão sempre ao redor de Deus. Vamos lá. Presença de Deus, o Espírito de Deus, operando através do homem. E esse ofício, e se esse ofício nega qualquer parte dessa palavra, então não é vestimenta de Deus. Tá? Eu gosto de por causa dessas coisas. Se ele nega as coisas, então não é. E não é mesmo. Não é isso. Esse é aquele lobo, em vez de falei. Observa aquele sujeito, cuidado com ele. Mas quando ele apenas aceita a palavra e diz, lembre-se, isto é Deus, porque ele está falando a sua palavra. Veja, mas ele diz bem não, coisa. Vai em frente, ovelha, vai em frente. Se preocupa. Tá? Nem sempre o pastor vai te dizer vai em frente. Amém. Nem todos os frentes de momento é para nós ganhar alguma coisa. Tem outros momentos que a igreja precisa de pausa, relaxar, descansar, refletir, observar. Amém. Deus deu esses dons. Agora, tome. Conversa com Deus. Ana responde. 4, dia 3, mês 1. Segura. E agora, nessas perguntas, esta maneira, parágrafo 10, desculpa, que queremos que elas sejam perguntas e respostas, pregadas em 54, dia 3 do mês 1. Parágrafo 10, 11. Diz assim, e agora, nessas perguntas, esta é a maneira que queremos que eles sejam. Agora, é sempre pensando, agora aqui, vocês percebem, nesse pequeno período de gente dessa noite, há provavelmente todos os tipos de ideias diferentes. E pensamos que são todas boas. Cada uma delas. A sua ideia é boa. E eu, mas agora, o que fazemos? Temos que ter alguém, como ganso, patos, qualquer coisa. Todos têm abelhas, tudo tem um líder. Se a abelha rainha morre, você sabe o que acontece? Se o pato líder morre, eles têm que conseguir outro. Eles apenas têm que ter um líder. E o homem tem que ter um líder. E o líder é o Espírito Santo. E o Espírito Santo estabelece na igreja, primeiro apóstolos, profetas, assim por diante. Líder do Espírito Santo nas expressões dele. Alguém, há não muito tempo atrás, disse: ora, irmão Branham, nós não precisamos que alguém nos ensine. Quando o Espírito Santo vem, não precisamos que alguém nos ensine. Disse, a Bíblia diz que você não precisa de ensinamento. Ou disse, então por que o mesmo Espírito Santo pôs mestre na igreja? Vê, ele põe a igreja em ordem. Ele foi. E nós temos que ter mestre. Isso é correto. Mas agora,
até onde? Pulei uns 3 para ser curto. Mas agora, até onde veio o ensino bíblico, isso cabe a um ungido com o Espírito Santo. Isso é correto. E Deus estabeleceu, e Deus tem estabelecido a igreja em ordem pelos apóstolos e profetas e dons de curas e milagres, assim por diante. Estabelece a igreja em ordem e coloca mestres e demais ali para guiar e dirigir a sua igreja. Para guiar. Todos. Estamos a terminar. Vou ler algo de suma importância de você ter isso. Porque isso você vai precisar. Porque não falham. É isso que se diz. Mas nessa, me lembro que nessa, isso me deu. Só sei que está na era de Éfeso. Agora eu devo lançar isto. Pesquisar aqui. Isso é importante. Quem encontrar agora é Éfeso 82, 83. Só sei que está aqui, está aí muitas misturas. Mas vamos ver uma contraposição primeiro disto, que está escrito. Prepara o Éfeso 81, 82, 83. Uma dessas coisas. Está lá. Fala sobre. Para não perder tempo. Encontrar depois me dá. Sei que está aqui. E é muita coisa. Às vezes você perde os olhos. Agora, isso estou nas Salmos 38. Essa contraposição é Efésios 4. Ora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das ideias pelo seu espírito de mensageiro. Eles são como era Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele tem a revelação de Deus e o ministério para o seu dia. Deste modo, quando notamos que os mensageiros estão em suas mãos, vemos o Senhor identificando-se com esses homens, garantindo-lhes seu poder. Não é suficiente essa citação mortífera para alguns, contra a posição do Efésios 4. Não é suficiente que ele tenha se associado a si mesmo com toda a igreja. O que vemos quando ele visto em pé entre as 7 lâmpadas de ouro, nem também é suficiente que veja o ministério quintuplo de Efésios 4. Apóstolos, mestres, evangelistas, pastores. Porque cada um, em cada era, se desviou. Essa só que mata. E fica bonito. Só que mata dela. Um grão. Tá. Mas os adventistas nos ensinaram assim. Um texto fora de contexto gera pretexto. Gera mesmo. Por que isso na minha visão vamos terminar? Deixa, isso é bom. Ele não se desviou. E não somente o laicalismo, mas o clero, os pastores, estão errados tanto quanto as ovelhas. Então Deus interferiu com o principal pastor nos ministérios desses 7 homens para conduzir seu povo de volta à verdade e absolutamente poder desta verdade. Só para uns bons entendedores estão com paz, já entenderam isso, mas eles foram ali bico. Mas vamos, isso é um forte. Então, Deus está em seu povo, todo o seu povo. Porque se qualquer homem não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. Ele é a palavra. Isso
seria a palavra reconhecida no povo. Mas ele tem colocado uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha. E através da sua própria escolha. E através do determinado conselho da sua própria vontade. Isso é o profeta da era. Ele apareceu uma vez em cada era. Estamos entendendo? E é o mesmo Espírito neles. Que clamor distante é este da heresia de Roma. Eles tinham um homem da sua própria escolha. Um após outro, nenhum produziu o poder de Deus. Eu estou ler tudo para vocês entenderem a coisa. Depois eu vou dar o que tem que dar. Nenhum habitante da palavra de Deus. Cada um diferindo do outro. Estão lá, né? Que está com a Psalmo 38. Outro perante ele e acrescentando o que desejava, como se ele fora Deus. Deus não estará nele, mas ele está em seu mensageiro. E aquele que estiver à plenitude de Deus guiará. Mas ele está em seu mensageiro. E aquele que estiver à plenitude de Deus seguirá o mensageiro, como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. Lê essa citação, fica já tipo, bum, é um bico de Efésios. E até fica tipo com tipo. Mas o tipo do tipo não é esse tipo. É assim. Sabe? O Breno está a falar de duas vinhas. Está a falar de dois povos. Amém? Com a falsa liderança papal ou imperial, que se enviaram de toda a sua junta de Efésios. Sabemos que temos dois vinhas. E também fala de uma outra liga, que é representada por um profeta. E que esse profeta também tem liga dele. Daqueles que seguem e que andam assim. Deixa, ajuda bem. Para não responder mais. Isso foi quando? Deixa eu encontrar. Essa 12 horas. O tempo acabou. Só tenho 2 citações ou 3 para ler. 2 citações ou 3. Ok, vamos lá. Perguntas e respostas número 12. Essas coisas que tens que ler. Essa é a que vai pegaram o Kenneth Weber de 83, 82. Pesquisa só, não quero mais procurar. Qual é o ponto? Perguntas e respostas. Essa aqui você pode ler, pergunta sua essa, assim, daqui a pouco, você pegou aqui. E 391, é muito importante. Perguntas e respostas número 12. Mas de criança sempre soube que houve um Deus. E soube que houve algo que aconteceu em minha vida. Isto está além de qualquer indagação. Para até muita ousadia. Meu irmão, vem. Mas deixe-me dizer isto: que haverá uma mensagem. Pessoal, coloca um haverá no passado. Isso já que daria alguns críticos. E haverá um mensageiro. E creio que se é para ser um homem, será alguém depois de mim. Está vendo? Para ficar depois um aleijamento das pessoas. Mas é simples a equação. Vamos resolver. Aí só ver o que ele vê mesmo. Isso é verdade. O Breno continua. Vem? Isso será. Porém, esta mensagem que eu estou pregando, ele vai terminar agora com esse discurso acima. Estamos a tentar ser um pouquinho nós. Agora vamos tentar ser um pouquinho o que a divindade diz. Tá? Porém, esta mensagem que estou pregando é a mensagem desse dia. E é a última mensagem. Tá? Onde fica o depois? X. É ele. Onde fica o mensageiro? Se virar X, é ele. É a última. Alguém vai virar. E virar para quê? Se virar alguém para quê? Se ele já é o último. Mensageiro está pela última
mensagem. Tem um estudo sobre isso profundo. Só mesmo de último mensageiro, última mensagem. Só mesmo desse jeito. Mas essa aqui é uma pedra. Vê você o que eu estou fazendo, irmãos. Entenda o que eu estou fazendo. Eu estou colocando todos vocês no mesmo lugar em que eu estou. Qual é o lugar? Na Odisseia, não nego que virão profetas, não nego que virão mensageiros, não nego que virão outros. Mas só há um profeta mensageiro para Israel. Amen. Só. Do resto, depois do profeta mensageiro, é Efésios 4. E ele está dizendo isso desse jeito. Você vê o que estou fazendo, irmãos? Estou colocando todos vocês no mesmo lugar em que eu estou. Porque você está nisto, o mesmo tanto que estou. Vocês são mensageiros desta mesma mensagem. Amém. Não de outra. Esse é mensageiros desta mesma. Esse aqui é o Efésios 4. Amém. Ser mensageiro da mesma mensagem. Amém. Nós falamos da serva de Naamã. O que curou Naamã não foi o profeta. O Naamã, para ser curado, ouviu a voz do servo do profeta. Certo? Não foi o profeta que ele disse. Não é a voz literal do profeta também. Não! Foi a minha voz que ele ouviu, Naamã. E é claro, para os Naamã ter vida eterna, precisam que os servos do Elias reprofetizem o que Elias profetizou. E o que está escrito em Apocalipse, o que João come o livro, é para poder reprofetizar. É simplesmente, é claro, que o João não disse tudo do jeito que o Senhor disse. Vamos. Mas ele disse o que o Senhor disse. Amém. Já não é a voz literal propriamente só que é importante. Mas era João que comeu o livro, que tinha que reprofetizar o que ele profetizou. Na voz E dele. todo mundo ali estava à espera do João, o reprofetizador. Na voz Ali dele. está. Amém. E o povo estava à expectativa de João. Não era mais de ouvir o Senhor. Não. E o Naamã não estava preocupado com o profeta. Ele vai também contar o profeta não viu. Epa, encontrou o outro. Quem é? Eu falo que o profeta fala. Tá bom. Se você diz isso é o mais importante. Eu tenho orientações proféticas para a tua vida. Tem isso? É o mais importante. Então você não se preocupa. Eu sou o profeta hoje. Amém? O servo estava mostrando que ele era o profeta, porque ele tinha o que o profeta instruiu. Aleluia! E Efésios 4 é isso. É nada além do que repetidor do mensageiro. Ele está colocando no mesmo lugar que o mensageiro nos colocou. Ser mensageiro dessa mesma mensagem. Nossa mensagem é Malaquias 4. Seja nós quem for, não tiramos Branham do seu lugar. Não tiramos Branham da sua posição. O Branham é profeta maior, é a luz. Prega para os Efésios 4. Os Efésios 4 são conduzidos por isso. Mas ainda assim, os Efésios 4 têm o espírito ministrador. Não é para apertar botão. E na mensagem, o Branham disse que o sacerdote tinha maná dele. Sim. O sacerdote não é um profeta, é Efésios 4. Sim. Ele tinha maná dele. Amém? O maná dele, tinha maná dele. Como é que vão negar o maná? Ele é que cozinhou, pai. Está escrito ou não? É profundo, pregador. É. Hã? Tem um maná, um maná. É. Bora, pregador. Dá para terminar. Já encontraste a escritura que eu preciso? Encontraste? É mesmo isso. Está mesmo na mesa anotações, mas já não estou vendo. Você já começa a ficar João Batista, o ministério está acabando. A visão fica fusca.
Já não estou a ver bem. Por isso tenho um Jesus de lado. Estou. Ou tem outro. Ele me mostra a escritura. Tá? Vem embora. A era da igreja de Éfeso, 83. Mas vê você o que está sucedendo ali. Aquela falsa vinha estava apoderando-se e ensinando que o governo do homem estava bem. Ensinou que a igreja tinha de ser governada. Ensinou um tipo de controle do povo. Essa é aspas da citação da contraposição. Se fala do mesmo teor. Ensinou um tipo de controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo de acordo com o plano de Deus, eles simplesmente tomaram autoridade e revestiram suas próprias mãos de todo o poder espiritual, dando resultado a um sacerdócio santo que estava entremetido entre Deus e o povo. Sabemos disso, né? Voltaram diretamente ao antigo sistema de Arão. Chegaram a ser anticristo, porque tomaram para si seu ofício de mediador. Deus aborreceu isso. Os efeitos aborreceram isso. É isso que eles falharam, isso é a falha. E todo verdadeiro crente aborrecerá também. Teríamos que estar completamente cegos. Era 81, 82. Ok. É 81, 83. Pode já ficar para ti. Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual da igreja? Ela tinha deixado seu primeiro amor. Deixado seu primeiro amor da palavra de Deus. Deixando, 81, para quem está. Deixando seu primeiro amor da palavra de Deus. Foi-nos revelado como tendo caído da sua origem, que era o Pentecoste. Em inglês, claro. Isso quer dizer que esta igreja estava em perigo de ser despojada da liderança do Espírito Santo. O controle do Espírito Santo. E foi isto mesmo que aconteceu depois que Moisés conduziu Israel para fora do Egito. O plano de Deus era conduzi-los pela coluna de fogo. É o plano de Deus. Elocução profética. Grandes coisas. Milagres e sinais. E as maravilhas dadas por Deus. Isto era para ser executado por homens. Primeiro, selecionados por Deus. Essa ordem vai encontrar também um homem chamado por Deus. Já não me instrui sobre esse ponto aqui. Perfeitamente. Primeiro, homens selecionados por Deus, ordenados por Deus e equipados por Deus, enviados por Deus. Tá? Com todo o acampamento sendo dominado pelo Espírito Santo. Eles rebelaram-se e quiseram se estabelecer de regras e créditos pelos quais se pautaram. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo. E se enveredaram pela apostasia completa e pelo esquecimento. Foi assim que começou a primeira dispensação da igreja. E foi piorando cada vez mais. Até que o Espírito Santo foi completamente rejeitado. E Deus teve que destruir o povo. Você vê como foi o começo? Na primeira igreja foi chamada Atos. Logo, chegou a ser doutrina. Chegou a ser a norma, a regra inflexível. Finalmente dominou a Deus. Foi lançado a um lado. Começou tão pequeno, tão quieto, tão pacífico. Parecia ser bom, algo puro. Então se apoderou e começou a ser uma serpente pitão. Ele aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Esta falsa vinha é sutil. Esta falsa vinha é como um anjo de luz, até que se apodera de alguém. Agora, eu quero dizer-lhes, creio em liderança, porém não na liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo por meio da palavra. Amém.
também creio que Deus tem posto homens na igreja. Homens que têm dons do Espírito, os quais manterão ordem na igreja. Já sabemos quem são. Creio nisso. Também creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade. Amém. Amém. Mas este governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente. Amém. Mas por meio do Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Não, os homens... pronto, chega. Tem falsa vinha. É irrefutável isso. Em todas as facetas, em todos os aspectos. Mas tem uma verdadeira vinha. Tem um verdadeiro Efésios 4. Que levará a igreja até a vinda de Cristo. Que preparará a noiva. Que são as vestimentas do Senhor. E que o Senhor precisa deles para trazer o crescimento para a igreja. O Senhor está a depender deles para trazer, senão não daria dons aos homens. Subiu ao alto, ele foi para ser da continuidade da obra. Para não foi. Tem que ter povo a dar continuidade da obra. Amém. E nada mais, nada menos do que o povo chamado Efésios 4. Está ali para poder assegurar, colocar cada coisa no seu devido lugar e trazer edificação, crescimento, vida, maturidade, compreensão para a igreja. Outras partes seguiremos no próximo programa. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Pastor Massa, por favor.